Agradecendo a todos os telespectadores que nos permite a entrada em seu lar com nossas imagens, a família TV Paraná e o programa TV Paraná Esporte humildemente agradece a sua audiência, visualizações e curtidas e comentários através da rede social. E para você ficar por dentro da nossa programação e acompanhar todos os programas do nosso TV Paraná Esporte, acesse no youtube.com, canal /TV Paraná e facebook.com TV Paraná. Vamos às manchetes do nosso TV Paraná Esporte. Supremo Tribunal de Justiça Desportiva critica a comunicação de juiz no jogo Flamengo e Fluminense. Jogos de volta marcam a semana de definições nas quartas de final da Copa do Brasil. Brasileirão da Série C, ABC de Natal e Boa de Minas Gerais abrem vantagem na semifinal. Brasileirão da Série B, Londrina empata em casa com a Luverdense e agora busca pontos perdidos fora de casa, tentando voltar ao G4. Brasileirão da Série A, na estreia de Oswaldo de Oliveira, Corinthians vence e Romero assume o posto de maior artilheiro do Itaquerão. Santos empata com o time B do Grêmio e perde a chance de entrar no G3. Flamengo perde de virada para o Inter e vê Palmeiras disparar. Colorado deixa a zona de rebaixamento. Verdão bate Figueirense e se beneficia com as derrotas de Flamengo e Atlético Mineiro e amplia ainda mais sua vantagem. Começamos o nosso TV Paraná Esporte dessa semana falando de uma polêmica muito grande que tem marcado, aliás, as arbitragens do Campeonato Brasileiro. Em todos os jogos me parece que a polêmica se estabelece. São erros de arbitragem frequentes que estão acontecendo no Campeonato Brasileiro, que tem sim beneficiado algumas equipes e ao mesmo tempo colocado outras equipes em situações difíceis. Jogadores reclamam que trabalham arduamente a semana inteira se preparando para um jogo e lá por um lance equivocado da arbitragem a equipe perde um jogo. Enfim, o brasileiro é marcado por erros de arbitragem. Talvez uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro dos últimos anos. E para falar um pouquinho sobre essa arbitragem e falar sobre o principal erro que marcou a arbitragem no último fim de semana, nós vamos chamar o nosso Bola Fora. O Bola Fora dessa semana se referencia a um lance capital que pode estar aí definindo classificação tanto de Flamengo como de Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Ocorre que no último jogo entre Flamengo e Fluminense, no qual o Flamengo terminou como vitorioso o jogo diante do Fluminense por 2-1, o Fluminense e a diretoria do Fluminense continua reclamando até hoje de um gol anulado depois de 10, 12 minutos pelo árbitro da partida. Vamos aos fatos então. No último domingo, a reportagem do programa Esporte Espetacular da Rede Globo, ele deu notoriedade para esse fato desse lance que foi anulado o gol do Fluminense pelo juiz. Como que a Globo destacou isso? Destacou ao ponto em que foi feito uma leitura labial na confusão no final da partida do Flamengo e Fluminense nessa semana passada. E diante desse fato ocorrido, já o presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva se fez uma colocação, o senhor Reinaldo Piacente, no qual ele criticou essa aparente comunicação feita ao árbitro Sandro Meira Ricci, após o gol em impedimento do Fluminense. Que o gol foi impedimento, lógico, todos viram e as TVs
mostraram isso com muita notariedade. Acontece que todos sabem da questão do uso da eletrônica, ainda não está oficializado no futebol brasileiro. Há sim todo um caminho a ser percorrido por isso aí, estudos estão acontecendo junto da FIFA com a CBF, e isso vai acontecer em breve. Mas essa comunicação direta com o árbitro, ela na verdade não existe. E a Globo mostrou o inspetor de arbitragem, senhor Sérgio dos Santos, entrando no gramado e falando com o juiz Sandro Meira Rede, que para o juiz não validar o gol, porque o Henrique estaria impedido. E na TV mostra claramente, através da leitura labial, que o senhor Sérgio dos Santos, ele fala: a TV sabe, sabe que não foi. E diante dessa situação, o árbitro da partida pegou e anulou o jogo. Após 12 minutos de confusão e de muito bate-boca, ele anulou o gol do Fluminense. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o senhor Piacente, Ronaldo Piacente, ele pede para ter um pouquinho mais de cautela, porque ele precisa ouvir a todos os lados nessa situação. E só que ele antecipa dizendo o seguinte, o inspetor de arbitragem, ele só pode se dirigir ao assistente. Ele não pode, em momento algum, estar se dirigindo ao árbitro da partida, que no caso era o Sandro Meira Risse, e dizer não foi gol. Então a polêmica está estabelecida. Mas eu acho que nesse momento a grande falha está nesse inspetor de arbitragem e também no árbitro Sandro Meira Rede, porque ele poderia ter assumido, como vários árbitros a gente vê assumirem, e pegar e falar: não, foi válido o gol ou não foi válido o gol. E ele assume isso aí. Não ele esperar uma consulta de um inspetor de arbitragem que vem lá de fora porque viu um lance na TV onde a TV afirma que estava impedimento. Se a gente for abrir esse precedente para que isso aconteça em outros jogos, dificilmente a gente vai terminar o Campeonato Brasileiro. É um precedente muito perigoso que foi aberto, onde um coordenador, um inspetor de arbitragem, vem e comunica um árbitro sobre o que acontece nas câmeras de uma TV. As TVs estão aí para auxiliar, para transmitir o jogo, mas nesse momento não fazem parte ainda, vamos dizer, do regulamento, onde pode ser consultado a questão, como acontece no voleibol, ser consultado um lance, ou se foi um gol, ou vice-versa, de uma partida de futebol. Então, o Bola Fora dessa semana vai, primeiro, para o inspetor de arbitragem que estava presente naquele jogo, senhor Sérgio dos Santos, da CBF. E depois para o senhor árbitro de futebol, Sandro Meira Risse, que devia ter tomado uma posição naquele momento sem consultar a questão da TV, do que foi ou que não foi no lance. Ele devia ter feito isso, não ter buscado a consulta. Isso gera uma polêmica, isso abre um precedente muito grande no futebol brasileiro. Já houve crítica na última rodada pelo próprio Cuca em relação a isso. E até uma alfinetada na CBF. Então, bola fora para o senhor Sérgio dos Santos, da CBF, inspetor de arbitragem, e para o árbitro Sandro Meira Risse, que apitou o jogo Flamengo e Fluminense na última semana. E essa semana tem Copa do Brasil. Copa do Brasil que está na sua quarta de final e já com os jogos de volta. Vamos aos resultados dos jogos de ida. Nos jogos de ida, o Santos venceu, jogando na Vila Belmiro, o Internacional por 2-1. O Atlético Mineiro venceu a Juventude pelo mesmo placar de 2-1
jogando em Minas Gerais. O Corinthians venceu por 2-1 ao Cruzeiro, jogando na Arena Corinthians. E o Grêmio venceu ao Palmeiras por 2-1, jogando na Arena Grêmio. Agora, os jogos de volta estão marcados para essa semana, onde o Internacional recebe o Santos no Beira-Rio e o Internacional joga aí por um resultado simples de 1-0. E se for pelo mesmo placar, o jogo vai para as penalidades. Portanto, uma vantagem boa do Inter, o Inter que venceu o seu último confronto do Brasileiro e vai para esse jogo da Copa do Brasil muito animado e motivado. A motivação é grande na equipe colorada e vai para esse jogo contra o Santos. É um jogo difícil para o Inter, mas o Inter está nesse momento passando por uma mudança e tentando sair da zona de rebaixamento no Brasileiro e aí querendo uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Já o Juventude, que perdeu em Minas para o Atlético Mineiro por 2-1, joga lá na Serra Gaúcha, diante do Atlético Mineiro e busca também um resultado simples de 1-0 para se classificar ou mesmo um resultado com maior número de gols. O Cruzeiro enfrenta, jogando no Mineirão, ao Corinthians. O Corinthians venceu a primeira por 2-1 e pelo mesmo placar também joga por uma vitória simples ou até mesmo por uma vitória de um ou mais gols para estar classificado para as semifinais. O Palmeiras recebe no Allianz Parque a equipe do Grêmio de Porto Alegre. O Palmeiras, que vive uma indefinição, não sabe se dá valor ao Campeonato Brasileiro ou se coloca um time misto para enfrentar o Grêmio nessa Copa do Brasil. A vantagem é do Grêmio, mas o Palmeiras é forte dentro do Allianz Parque. Essas são as novidades da Copa do Brasil. Copa do Brasil que movimenta o meio de semana no futebol brasileiro e já vai ter as definições para a semifinal da Copa do Brasil, que classifica apenas uma equipe para a Libertadores da América. Vamos encerrando o primeiro bloco do TV Paraná Esporte e já a gente volta com o segundo bloco do TV falando de Campeonato Brasileiro da Série C, da Série B e da Série A. Atlética Personal Training e Fitness, a sua melhor opção em treinamento personalizado e fitness. Faça personal training, pilates, aerojump, zumba, duathlon, BMX Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes e melhor idade. Pioneira no primeiro reality Atlética Informa, um projeto que está emagrecendo Arapongas em parceria com nutricionistas e psicólogos. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos que fazem da Atlética referência no segmento de personal training e fitness. Aqui a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Segundo bloco do TV Paraná Esporte. E voltamos falando de Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro da Série C que está nas suas semifinais, mas tem as 4 equipes definidas que estarão frequentando a Série B do próximo ano. É o Juventude de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, o Boa de Minas Gerais, o ABC de Natal, Rio Grande do Norte, e o Guarani de Campinas. O Guarani que vem no ressurgimento do seu futebol e para o bem do futebol brasileiro é bom e é salutar
que equipes como o Guarani ressurjam das cinzas e voltem a frequentar a elite do futebol brasileiro, voltem a frequentar as melhores divisões de acesso do futebol brasileiro. E nós tivemos as semifinais, o jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série C, onde o Juventude, jogando em Caxias do Sul, perdeu para o Boa de Minas por 2-1. Um jogo e resultado que realmente a equipe de Caxias do Sul e o Antônio Carlos não esperava por esse resultado contra o Boa. E agora, na sequência da rodada, durante essa semana, a equipe de Caxias vai a Minas Gerais tentar reverter esse resultado em que o Boa venceu o Juventude por 2-1. Jogando em Natal, com uma bela torcida, o ABC venceu na primeira partida o Guarani por 4-0. Muito difícil para o Bugre Campineiro tirar essa diferença de gols em que o ABC estabeleceu nesse primeiro jogo. O ABC venceu bem, com méritos, uma torcida que se fez presente no estádio e venceu por 4-0 ao Guarani. Agora o Guarani recebe o ABC em Campinas, precisando de devolver essa goleada ao time Potiguar. Então vamos, durante essa semana, acompanhar os jogos de volta do Campeonato Brasileiro da Série C. E no Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos os seguintes resultados na 31ª rodada. O Bragantino venceu o Criciúma por 2-0, Sampaio Corrêa empatou em 1-1 com o Oeste, o Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 2-1, o Bahia venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, Joinville venceu ao Paraná Clube, mais uma derrota do Paraná Clube. O Joinville venceu por 1-0 jogando lá em Joinville. O Goiás perdeu para o clássico goiano, perdeu para o Vila Nova por 2-1. O Vasco teve nova derrota no comando de Jorginho, essa vez perdeu lá em São Januário por 2-1 para o CRB. O Londrina, que precisava da vitória, empatou somente um empate contra o Luverdense aqui no Estádio do Café. Um péssimo resultado para o Londrina. O Náutico venceu 1-0 o Ceará e o Avaí 1-0 ganhou do Tupi. Após essa 31ª rodada, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro ficou da seguinte maneira: o Atlético Goianiense lidera agora com 4 pontos de vantagem sobre o Vasco, que é o segundo colocado. Atlético Goianiense com 58 pontos, Vasco com 54 pontos. Em terceiro agora aparece a equipe do Náutico com 51 e também o Avaí em quarto, também com os mesmos 51 pontos. Em quinto lugar está o Bahia, o Londrina com 49 e vem o Criciúma na 7ª colocação, juntamente com o CRB com 46 pontos. Quase rebaixados estão Sampaio Corrêa, Tupi e Joinville. Ainda brigando para sair do rebaixamento, a equipe do Bragantino com 30 pontos. O Campeonato Brasileiro da Série B tem então o Londrina que permanece, apesar desse empate contra a Luverdense, permanece vivo na briga de acesso à Série B. E vai exigir ainda mais do Londrina nos próximos jogos fora de casa. É a hora do Londrina se superar. A gente tem visto que o Londrina, depois de um viés ruim dentro dos seus domínios, tem buscado os resultados fora. É isso que a gente espera do Londrina, depois de empatar com a Luverdense no Estádio do Café. O Tubarão terá 2 rivais diretos pela frente. Ele enfrenta essa semana o Brasil de Pelotas e também o Criciúma. Todos esses jogos fora de Londrina, fora do Estádio do Café. O empate do Londrina contra a Luverdense foi no último lance do jogo. O Londrina perdeu o jogo por 1-0 e o atacante Safira entrou aos 28 minutos do segundo tempo no lugar do meia Zé Rafael, que estava com câimbras, e 20 minutos depois marcou o gol que evitou a derrota do Londrina no Estádio do Café para a Luverdense.
Isso aconteceu no último sábado à noite e vocês agora vão ficar com os gols de Londrina 1, Luverdense também 1. Tentou bater de longe. Gol! Do Luverdense. A jogada perigosa agora do contra-ataque do Londrina com Safira. Vai tentar chegar na grande área. Tocou pro gol. Gol do Londrina. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A. O Campeonato Brasileiro da Série A que está nos momentos decisivos também e na sua 31ª rodada apresentou jogos decisivos que tem colocado equipes próximas da classificação, tem mantido equipes com diferença na classificação e também abrindo vantagem está o líder Palmeiras. O Flamengo tropeça, o Atlético Mineiro também tropeça e torna a vida do líder Palmeiras um pouco mais fácil. Mas vamos aos resultados da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Figueirense perdeu para o Palmeiras jogando nos seus domínios e esse jogo marcado por polêmica de arbitragem também fez com que o Palmeiras abrisse mais vantagem ainda para o vice-líder Flamengo. Então Figueirense 1, Palmeiras 2. Internacional 2, Flamengo 1, outro jogo da rodada em que marcou decisivamente a pontuação e a diferença dos primeiros colocados. Botafogo 3, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 2, Curitiba 0 no Clássico Paranaense, Cruzeiro 0, Chapecoense também 0, Corinthians 2, América 0, Ponte Preta 3, Santa Cruz 0, Santos 1, Grêmio 1, Sport 1, Vitória 0 e a rodada se finaliza essa semana com o jogo entre Fluminense e São Paulo. Após essa rodada, 31ª, a classificação aponta o Palmeiras com 64 pontos, abrindo 4 pontos de vantagem para o Flamengo, que continua com 60 pontos. Em terceiro aparece o Atlético Mineiro com 56 pontos, agora seguido do Santos com 55 na 4ª posição. O Botafogo aparece em quinto com 50 pontos. Em sexto lugar, o Atlético Paranaense com 48 pontos. Seriam as equipes classificadas no G6 para a Libertadores. Muito próximo está o Corinthians também com 48 pontos, mesmo 48 pontos do Atlético Paranaense, só que perde no número de vitórias para a equipe paranaense. Na zona de rebaixamento está sendo frequentada atualmente pelo América, praticamente já rebaixado com 21 pontos. A equipe do Santa Cruz com 23 pontos, também teoricamente rebaixada. O Figueirense agora entra na zona de rebaixamento com 32 pontos e o Vitória com 35 pontos. A briga está muito intensa para essa zona de rebaixamento, porque desde do 12º colocado, que é o Cruzeiro, com 38 pontos, o Sport em 13º com 37, o Curitiba em 14º com 37 também, o Internacional e o São Paulo em 15º e 16º respectivamente, estão com 36 pontos. E qualquer derrota dessas equipes pode jogar uma delas para o Z4, a zona de rebaixamento. E a briga é intensa. O São Paulo vive num momento muito difícil, como o Internacional. O Internacional teve um fôlego extra nessa rodada. E por falar em Internacional, o Internacional deu ao Palmeiras um presente, porque o Palmeiras venceu o seu jogo jogando contra o Figueirense, lá na ilha, na bela ilha catarinense, e ao mesmo tempo o Palmeiras fez o dever de casa. O Palmeiras deu mais um grande passo em direção ao título do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Figueirense por 2-1, jogando no estádio Orlando Scarpelli, na cidade de Florianópolis, a linda ilha de Florianópolis.
O Verdão ainda foi beneficiado pelas derrotas do Flamengo, como eu disse, e do Atlético Mineiro, que perderam respectivamente para Internacional e Botafogo. Às 7 rodadas do fim da competição, o Palmeiras soma agora 64 pontos, 4 a mais que os cariocas e 8 pontos a mais que os mineiros. O Figueira se complicou na luta contra o descenso. Com 32 pontos, está em quarto, está a 4 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, o São Paulo. Ficou difícil a situação para o Figueirense. Vamos aos gols, então, de Figueirense 1, Palmeiras 2. O time do Palmeiras pode fazer o primeiro gol. Deu uma paradinha, bateu o Jean pro gol! Jean! Gol do Palmeiras! Vem aí Gabriel Jesus, tenta arrancar do time do Palmeiras. Sobrou a bola na entrada da grande área! Gol! Jean! Gol do Palmeiras! Vem escanteio o time do Figueirense para cobrança, Abadi põe essa bola na área, vai lá em cima, Jailson passou por ele! Gol! Com os gols de Figueirense 1, Palmeiras 2, que deu a liderança isolada do Palmeiras com 4 pontos à frente do segundo colocado, que é o Flamengo, vamos encerrando o segundo bloco do nosso TV Paraná Esporte. E já a gente volta falando de Campeonato Brasileiro. Arapongas prefere sempre o melhor. Molicenter. Terça é dia de feira no Molicenter. Excelência em frutas e verduras com preço abaixo do custo. Quarta é dia de carne no Molicenter. A melhor carne da cidade com preços imbatíveis. A padaria mais completa, com tudo que você gosta. Comprar no Molicenter é bom demais. Molicenter. 3 lojas na cidade para ficar pertinho de você. Molicenter. Bom e barato do jeito que você gosta. Atlética Personal Training e Fitness, a sua melhor opção em treinamento personalizado e fitness. Faça personal training, pilates, aerojump, zumba, duathlon, BMX Bike Indoor, assessoria para corrida, treinos especiais para gestantes e melhor idade. Pioneira no primeiro reality Atlética Informa, um projeto que está emagrecendo Arapongas em parceria com nutricionistas e psicólogos. Excelente localização, diferencial em atendimento com profissionais especializados e programas exclusivos que fazem da Atlética referência no segmento de personal training e fitness. Aqui a tecnologia, ciência e a ética garantem para você os melhores resultados. Agende agora sua aula experimental. Ligue 3316-0060. Viva com mais qualidade de vida e saúde. Voltamos com o terceiro bloco do TV Paraná Esporte. Campeonato Brasileiro da Série A, que tem os seguintes jogos na sua 32ª rodada. O Santa Cruz recebe o Botafogo, São Paulo e Ponte Preta, Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Sport, Grêmio e Internacional, Vitória e Cruzeiro, Curitiba e Fluminense, Chapecoense e Santos, Atlético Mineiro e Figueirense, e fechando a rodada, América de Minas e Atlético Paranaense. A briga é intensa e essa rodada novamente deve marcar aí mudanças na classificação do brasileiro, porque depois que veio esse G6, o Campeonato Brasileiro tomou um outro rumo e a briga por classificação ficou intensa, principalmente para o G6, que classifica as equipes para Libertadores da América. E marca um clássico importante na reabertura do Maracanã, o clássico entre Flamengo e Corinthians. Realmente um jogo marcado aí por reabertura do Maracanã. O Flamengo voltando à sua casa, a gente sabe que ele é muito forte jogando no Maracanã e deve levar uma grande torcida. E o Corinthians, de tantas tradições,
enfrentando o Flamengo. As duas maiores torcidas do Brasil farão esse jogo, esses dois times, no qual chama a atenção de todo o Campeonato Brasileiro. Pelo lado do Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira não deu sopa pro azar. Na estreia, no comando do Corinthians, a equipe jogou para o gasto, podemos dizer assim, mas soube se impor diante do América Mineiro e venceu por 2-0 o já rebaixado, o então rebaixado América Mineiro. E venceu por 2-0 jogando no estádio Itaquerão. Tudo isso aconteceu nessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo atacante paraguaio Romero e pelo meia Rodriguinho. E para vocês curtirem esses gols, olha aí na telinha do TV Paraná Esportes. Corinthians 2, América 0. Belo gol do Rodriguinho do Corinthians, hein? Um belo gol. O Corinthians vê aí já 2 partidas com vitórias. Isso é muito bom para o Corinthians, que busca aí, através agora de Oswaldo de Oliveira, um ressurgimento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que teve até líder desse brasileiro no início, mas devido às constantes mudanças de jogadores que foram vendidos, que na mudança, na janela de junho, tiveram suas transferências, o Corinthians se enfraqueceu demais. Mas acredito que agora o Corinthians já esteja planejando o ano de 2017. Um belo gol do Rodriguinho. O Internacional virou ontem sobre o Flamengo e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento e atrapalhou a caça dos cariocas ao título do Campeonato Brasileiro. Após sair atrás no marcador e ser pressionado no estádio Beira-Rio, com vaias até contra o técnico Celso Rotti, o time colorado virou o jogo e venceu por 2-1, para respirar um pouco mais aliviado na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E deu aí uma situação, colocou o Flamengo numa situação muito difícil para reagir no Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols então de Internacional 2, Flamengo 1, jogo realizado no Beira-Rio neste último final de semana. Vai pra bola, pé direito fechado, gol do Flamengo! Tirou o Hever, o Guerreiro, tirou. Bola passou, ficou ali atrás. Anselmo, levanta na direita pro Paulão, de cabeça, subiu o Hever, a bola vai cair, Valdívia arrumou pro Sacha! Gol do Internacional! Bela inversão do Rodrigo Dourado, Sacha, Valdívia, a muralha pegou, largou o Vitinho! Em jogo polêmico, o Botafogo vence a 4ª seguida, numa reação muito boa no Campeonato Brasileiro. Parece que foi a troca de treinador, fez muito bem para a equipe do Botafogo e que me parece não está fazendo muito bem para o São Paulo, né? Mas o Botafogo, depois que Ricardo Gomes saiu, deu uma
ressurgida e realmente cresceu no Campeonato Brasileiro. Já é a quarta seguida que o Botafogo vence no Campeonato Brasileiro. E desta vez, uma vitória de 3-2 sobre o Atlético Mineiro, com polêmica de gols, como vocês vão ver daqui a pouco, onde o primeiro gol do Botafogo, o atacante botafoguense, domina com o braço, com a mão, para fazer o primeiro gol do Botafogo. E a equipe mineira reclamou muito da arbitragem de Bruno Silva nessa última semana no Rio de Janeiro. A equipe carioca se vê numa situação muito boa na classificação e almeja, sem dúvida nenhuma, estar no G6 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então fiquem com os 5 gols de Botafogo 3, Atlético Mineiro 2. Escanteio com 4 minutos. Camilo bateu, a bola vem abrindo. A chance! Gol! Levantamento é forte aqui na segunda trave de primeira! Gol! Coberturas dos laterais. Fred, Robinho, Fred na cara do gol, bateu! Gol! Leonardo Silva, Fred, Lucas Prato estão por ali. Opção do levantamento é alto! Gol! Camilo. Levantamento vem fechado! Gol! Poderia ter sido pior, mas o Santos só empatou de 1-1 com o Grêmio de Porto Alegre jogando na Vila Belmiro neste último fim de semana. A partida foi válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e os gols foram marcados por Everton e pelo atacante estreante do Santos, Fabian Nogueira. No entanto, o Santos deixou escapar a chance de aproveitar a derrota do Atlético Mineiro e subir para o G3. Todos sabem que nesse G6 do Campeonato Brasileiro, as 3 primeiras equipes, que é o G3, classificam-se sem passar por eliminatórias na Libertadores. Já as outras 3 equipes disputam jogos eliminatórios para seguir em frente na Copa Libertadores do próximo ano. O empate deixa a equipe na 4ª colocação, a apenas 1 ponto do terceiro colocado, o Atlético Mineiro, e a 9 pontos do líder Palmeiras. O tricolor, por sua vez, ainda sonha com a vaga no G6, mas divide suas atenções com a Copa do Brasil. Então fiquem com os gols de Santos 1, Grêmio também 1, jogo realizado na Vila Belmiro. Vamos encerrando o nosso TV Paraná Esporte e dedicando o nosso programa de hoje a todos os professores do estado do Paraná, a todos os professores do Brasil, aqueles que fazem de seus estudos e também do seu juramento a ética profissional de estarem à frente e passando conhecimentos para os nossos alunos, tanto da rede pública como privada da nossa Arapongas e também de todo o Brasil. E no último final de semana, precisamente no dia 15, foi o Dia do Professor. Esse professor que realmente é um profissional que sofre, mas que acima de tudo, com muito orgulho, transmite conhecimentos para você, o filho, aquele que cuida do seu filho na escola, aquele que
sem dúvida nenhuma, é a imagem do educador, é a imagem daquele que produz os melhores profissionais, aqueles que são a base do conhecimento. E se existe algum profissional que está em alguma área hoje bem-sucedido ou empresário, ele passou pelos bancos escolares, sem dúvida nenhuma, passou por um professor. E nós iniciamos essa semana, infelizmente, com greve dos professores. Uma greve que queira que não demore muito, mas é uma reivindicação dos professores diante do não cumprimento de algumas promessas feitas e acordadas anteriormente na última greve. E os professores estão sofridos de novo, estão brigando pelo menos por promessas serem cumpridas. E talvez não tenha muita coisa que comemorar no seu dia, mas esse programa, professor, é dedicado a você. É dedicado a você que é batalhador pela educação. Parabéns a todos os professores de Arapongas, da rede pública e privada. Parabéns aos professores do Brasil. Esse programa é dedicado a vocês. Que tenhamos uma ótima semana e que Deus nos abençoe muito. Um abraço a todos.